Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje, a pedido aí do nosso amigo do canal, que botou nos comentários aí de um dos vídeos, né? Vamos falar aqui do fundo LUGG11, é o Lugo Fundo de Investimento Imobiliário, fundo residencial. É isso mesmo, fundo residencial. A gente já falou alguns meses aqui desse vídeo aqui no canal, mas tem algum tempo, né? A gente não faz a leitura do seu relatório gerencial acompanhando o que a gestão está fazendo, então vamos fazer aqui nesse vídeo, vamos fazer aí a leitura do relatório gerencial de junho de 2022, né, que saiu há pouco tempo agora. Tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, fundo de investimento imobiliário e FIAGROS é o que a gente fala aqui mais aqui no canal, tá bom? Além de outros assuntos, mas o principal é fundo de investimento imobiliário e FIAGROS. Se você gosta e quer acompanhar com a gente aqui mais de 150 fundos de investimento, então se inscreve aí no canal, dê essa força pra gente, deixa o seu like também, tá? Que é muito importante para disseminar essas informações aí pelo YouTube. Também, então se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, tá? Que o link está na descrição do vídeo, tá bom? E esse relatório vai estar na descrição também desse vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada aí do Lugo Fundo de Investimento Imobiliário. Então vamos lá, relatório de junho de 2022, LUG 11, fundo residencial. Então vamos ver aqui alguns objetivos. Na verdade, o objetivo principal do fundo, né? Que é a exploração comercial de aquisição, né, exploração de empreendimentos imobiliários de natureza residencial, e ele é o primeiro fundo residencial aí do Brasil 100% de aluguel, tá bom? No Brasil, tá? Então, o fundo ele tem desde dezembro de 2019, código de negociação LUGG11, razão social, né, CNPJ tudo aqui, classificação Ambima ativo, gestão ativa, né, e residencial. O administrador é o Inter DTVM, que também é o gestor, né? E o público-alvo, investidores em geral, e cobra uma taxa de administração e gestão, né, de 0,76% sobre o patrimônio líquido, tá bom? E aqui tá as informações, então os ring lights de maio, né? Na verdade, seria de junho, né? Não tenho certeza agora aqui, mas são os números desse relatório agora, tá? Cota patrimonial, ó, 127,89, inclusive teve valorização na última avaliação, né, patrimonial e do fundo, 127,89, sendo negociado no mercado, ó, fechamento de junho, R$ 82 a cota. Ele tem mais de 4 mil cotistas, então se você é um deles, né, quer acompanhar com a gente aqui, se inscreva aí no canal. E se você está estudando o fundo, né, e quer acompanhar o Lug 11, dependendo aí dos likes e das visualizações, a gente passa a fazer a leitura mensal aqui, religiosamente, né, do fundo aqui no canal, acompanhando o que a gestão está fazendo, tá? Patrimônio líquido do fundo, ó, 115 milhões de reais, e o valor de mercado 73 reais, 73 milhões e 800 mil reais. Então, é o que eu sempre falo, o fundo está bastante descontado, né? E é como se você estivesse comprando, né, algo que custa 115 por 73, né? Então por isso que a gente fala que o fundo está descontado no mercado, que o patrimônio dele vale 115 milhões de reais. E aqui ele tem 900 milhões de cotas, né? 900 mil cotas emitidas. O dividend yield anualizado, né? Então é uma estimativa, né, do que foi pago no mês, né? Então está em 7,8% nos últimos 12 meses do fundo. Ele está com uma vacância de 4,4%, que é normal no fundo residencial, né? Tem 452 apartamentos, né, unidades, então para alocação, apenas 4,4% de vacância. A inadimplência está em 2,7%, que também é natural nos fundos residenciais, né? Quem tem imóveis aí que o diga. E o yield do mês, né, no mês de junho, que foi pago em 53 centavos por cota, ficou em 0,65%, tá? E isso é com base, é claro, na cota de mercado, né? Se fosse em base na cota patrimonial, seria muito menor do que isso, né? Por isso que o mercado está precificando, o fundo pagando aí 0,65% de yield aí nesse mês, que teve ali uma despesa maior, né? A gente vai ver isso mais para baixo, que reduziu inclusive o resultado de caixa do fundo, né? Então você aí que ainda acha que ainda está estudando, né? Eu quero ter imóveis para alugar, ou é melhor ter um fundo de investimento imobiliário? Vamos dizer então fazer uma simulação aqui muito rápida, né? Muito rápida e muito básica, tá bom? No imóvel aí o fundo investe em apartamentos, né? Vamos dizer um apartamento mais elementar, né?
desses que são vendidos aí atualmente, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, vários condomínios sendo feitos aí e financiados que gira em torno ali de 250 mil reais o apartamento que você financia aí a perder de vista, né? E se você tem aí uma intenção de repente você tem uma indenização e quer comprar para fazer renda, qual que vale mais a pena? Você alugar o apartamento, comprar um apartamento para alugar ou você comprar fundo de investimento imobiliário? Então vamos ver, vamos dizer que você aí compre um apartamento para alugar, né? E em média aqui no meu bairro ou na minha cidade, um apartamento de 250 mil reais, tu aluga aí por 1.200 a 1.500 reais o aluguel, tá bom? Isso, claro, considerando, né, que você consiga alugar o imóvel no primeiro mês que você compra e fique até, né, a vida toda, né? No caso, se você comprar apartamento, você vai ter uma renda entre 1.200 e 1.500 reais e você paga imposto de renda sobre o aluguel, né? Sobre o aluguel dos seus imóveis, você paga imposto de renda. No fundo de investimento imobiliário, né, se você, por exemplo, fosse comprar o Lug 11, fazendo um comparativo direto com um apartamento, por exemplo, o melhor comparativo seria o Lug 11, que está R$ 82 reais no mercado. Com R$ 82 reais no mercado, você compraria, vamos dizer, um apartamento de 250 mil, você compraria cerca de 3.050 cotas do Lug 11 no mês de junho, tá? 3.050 cotas te renderia aí no mês de junho, que pagou 0,53, né, que estava pagando 0,60, tá? Pagou 0,53 em junho, né? Vamos ver. Ele te geraria R$ 1.616 reais isento de imposto de renda, sem se preocupar com o inquilino, sem se preocupar na reforma do imóvel, sem se preocupar que o imóvel tem que estar ocupado para que te gere a renda, né? Então, essa é a facilidade, na verdade, a vantagem que eu vejo né, que é muito melhor do que você comprar um imóvel. É claro que é renda variável, né? Você pode hoje comprar 82, ela cair para 50, ou ela pode chegar ao valor patrimonial de 127 e você ainda valorizar o seu investimento. Então, é algo para ser analisado. Mensagem aos investidores, então, né, o comunicado aqui da gestão. Então, eles apresentam o mês de junho, né, para a gente aqui. O fundo teve uma taxa de ocupação de 95,6%, distribuiu 53 centavos, dividendo analisado 7,8%. Né, e no lado de avaliação dos imóveis, em junho, foi elevado aí o valor patrimonial para 115 milhões de reais, uma valorização patrimonial de 2,3%. Tá? E a distribuição de dividendos no mês foi levemente impactada pelo custo do laudo. Tá? Então, são despesas operacionais que são naturais, 6 em 6 meses fazem normalmente, né, que fazem esse laudo de avaliação. Então, tem o custo do laudo que está exatamente aqui. Ó. Esse mês de junho, ele aumentou. Né? Então, falando aqui da demonstração de resultados, no mês de junho, né, despesas operacionais teve uma elevação, a gente tem mantido aqui, né, no mesmo patamar, a gente verifica aqui que no primeiro trimestre foi quase 2 milhões e 100 mil reais de receita, muito parecido com o segundo semestre, 2 milhões e 112, né? Despesas imobiliárias também foi muito parecida, foi um pouquinho maior no segundo trimestre, mas o impacto que reduziu inclusive o resultado do fundo foi realmente o laudo de avaliação que é pago, né? Normalmente junho e dezembro, elevou aqui a despesa que normalmente é em torno de 80 mil reais, foi para 116, e então teve uma redução aqui com relação ao resultado que vinha aí em torno de 560 a 580 mil reais de resultado de caixa, foi para 493, o que fez reduzir então o resultado distribuído nesse mês de junho e foi de 53 centavos. O fundo estava distribuindo, né, ali em torno de 58, apesar que se a gente olhar aqui o trimestre, né, o segundo trimestre foi melhor do que o primeiro, né? O primeiro trimestre com R$ 1,68 de distribuição e no segundo trimestre com R$ 1,71 de distribuição aos cotistas. Então, o fundo mantendo ali, né, a mesma média, apesar desse aumento de despesa ali não recorrente no mês de junho do lado de avaliação. Seguindo então aqui o histórico de dividendos, né? Então o fundo distribuiu um dividendo menor, como a gente viu, né? Mas tem aí distribuindo proventos acima de 50, 57, né? Está ali em torno de 7 a 7,5% de distribuição. Teve alguns picos aqui, né? 9,2%, 8,7%. O que acontece é que é um fundo que tem contratos curtos, né? A característica dos aluguéis, né, residenciais para pessoas físicas, que é a maioria que o fundo faz, né?
Então são aluguéis normalmente no máximo 3 anos de contrato, né, e que tem uma rotatividade né, relevante, né, com relação à ocupação do fundo. Atualmente o fundo está com 96,7% de ocupação e ele mantendo aqui acima dos 95% em média, né, de ocupação. Então o fundo fazendo realmente um bom trabalho ali para que mantenha os contratos aí ativos, né? E o percentual de distratos é o que eu falei, né? Todo trimestre tem um percentual ali de distratos, porque são diversos contratos, são mais de 450 apartamentos que o fundo tem. Teoricamente são mais de 450 contratos. Então é natural essa rotatividade, já que o contrato normalmente tem uma média aí de 3 anos de duração. Então, no segundo trimestre, a gente verifica que ficou até baixo, né? A taxa de distratos em torno de 10,4%. Taxa de ocupação do empreendimento, ele mostra por empreendimento, são quatro conjuntos, né, que o fundo tem. E a gente verifica aqui que no segundo trimestre, a ocupação por empreendimento, o que está com menor taxa de ocupação é o Ecoville, com 89% de ocupação. Os outros aqui, 97%, 96% e 99% de taxa de ocupação. Então, o Ecoville hoje que está com desempenho um pouco menor, são imóveis bem localizados, tá? A gente vai ver aqui, próximos a capitais, né, de estados. E falando de portfólio, então, como eu falei, são 4 imóveis, normalmente o que tem menor percentual por receita, né, o Ecoville, né, que está realmente com a vacância inclusive maior, então 18,4%, que tem a maior receita que é o Cenário, que está com um percentual maior, né, está ali com em torno de 99% de taxa de ocupação. Receita por estado, então no Paraná, que tem 2 conjuntos, se eu não me engano, tem 46,5% da receita que o fundo ofere, São Paulo 32%, Minas Gerais 21,1%. E o locatários, como eu falei também, a maioria são pessoas físicas, né? Quase 99% são pessoas físicas e algumas aqui são pessoas jurídicas, né? Pode ser também empresas que alugam para hospedar os seus funcionários, pode ser também, né? Um tipo de locação. Bom, ele fala aqui que a seguradora garante a inadimplência dos contratos de pessoa física e cobre alguns valores, né, de aluguel, condomínio, IPTU. Então, a inadimplência que é apresentada, elas são cobertas pela seguradora, tá? Então, ao verificar o inadimplemento de uma parcela de aluguel, a seguradora é acionada e caso o locatário não realize o pagamento do débito no prazo de 1 mês, a seguradora pagará as parcelas que foram cobradas do locatário e aí a seguradora que cobre, né, que vai fazer a cobrança, na verdade, para o inquilino inadimplente, né, que aí passa a ser problema do seguro, né, se eu não me engano. Vencimento dos contratos. Então, os contratos são corrigidos pelo IPCA, tá bom? E aqui a gente verifica, né, em junho, 99,8% dos contratos em junho de 2023 vão vencer, então nos próximos 12 meses, né? Mas aqui tem aqui o panorama mensal nos próximos 12 meses, né? Então, setembro tem aí contratos a serem corrigidos para os próximos 12 meses, né? Então 20% vai ser corrigido agora em setembro. Então tem aqui 20 em setembro, quase 15 em outubro e aí 12% aproximadamente em novembro para sofrer correção pelo IPCA, que aumenta então a receita do fundo e acaba corrigindo, né, a inflação que está bastante alta. Dentro do cronograma de vencimento, agora sim é o vencimento dos contratos, né? No quarto trimestre vence aí 6,5% apenas dos contratos, vence agora no quarto trimestre de 2022, e nesse terceiro trimestre que está em vigor, 0,7% apenas dos contratos estão vencendo, né? Então a maioria vencendo aqui em 2023, né? E também em 2024, então a maioria porque, na verdade, a característica dos contratos é ter normalmente 3 anos de duração, né? E aqui é o portfólio do fundo, né? Os residenciais aqui que ele tem, Residencial Lugo Cipreste, lá em Belo Horizonte, né? Então tem aqui questão do aluguel por metro quadrado, início das locações, Residencial Lugo Ecoville, que está com o maior percentual de vacância, né? Lá em Curitiba, também aí residenciais, e no mesmo modelo, inclusive, que tem por aqui, pela minha área no Rio de Janeiro, né? Nova Iguaçu, são prédios parecidos, né? Com 49 metros quadrados em média, 50 metros quadrados, e que custa em torno aí de 250, pelo menos aqui na minha região, em torno de 250 a 280 mil reais, né? Como aqui está em capitais, pode ser que seja
um pouquinho mais caro os valores, né? O aluguel, inclusive, desse Ecovilha está em R$ 35,05 por metro quadrado. O residencial Lugo Lindóia, né? Lugo Lindóia, lá em Curitiba também, né? Que tem aqui uma quadra, né? Tem aqui um residencial legal, R$ 32,19 por metro quadrado. E também aqui o residencial Lugo Cenário, que é o que tem o maior valor agregado por metro quadrado, R$ 42,37 é o valor da locação média, aí são 120 unidades, né, lá em Campinas, em São Paulo. Então é isso, relatório gerencial do Lugo 11, Lug 11, né, o Lugo Residencial, então fundo residencial primeiro do país, né, residencial 100% aí em aluguel. Então, há um fundo para você diversificar, a gente fez um comparativo lá, né? Se vale a pena comprar um imóvel, ou vale a pena, né, no mesmo segmento você comprar, por exemplo, cotas do Lug 11. Então, faça a sua avaliação, né? Lembrando que o fundo de investimento imobiliário ele é isento de imposto de renda e o aluguel não, né? O aluguel você tem que declarar no teu imposto de renda e paga ali, se eu não me engano, 15% de imposto de renda sobre aluguel. Ok? Então é isso. Eu não tenho ele na carteira, mas se você tem, compartilhe com a gente aí qual o percentual. E se você está estudando, né, querendo colocar aí na carteira, acompanha a gente aí, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, assim também como o link também desse relatório gerencial. E também visite nossa área de membros, tá? E ajuda o canal aqui também a gente a desenvolver um trabalho melhor por aqui, tá? E lá a gente oferece serviços, inclusive assessoria contábil para cálculo de ganho de capital, imposto de renda, né, sobre o ganho de capital, tá bom? Fique com Deus então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.